Olá, boa noite, como você está? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez com você. Hoje temos um programa especial que sem dúvida vai te inspirar. No programa de hoje vamos conhecer mais sobre uma história de fé e confiança plena em Deus. A Juliana Alves passou por grandes desafios, porém hoje ela agradece a Deus pelos grandes e lindos milagres que Ele realizou na vida dela. E no próximo sábado, dia 7, é o Anjos em Ação, Messias, o verdadeiro sentido do Natal. Você assiste ao programa aqui na TV Novo Tempo às 8 horas da noite, então participe com a gente. Agora vou fazer uma breve pausa, mas fique por aqui, porque em 30 segundos a Juliana já estará aqui comigo. Não saia daí. Confiar em Deus é entregar a Ele os nossos medos e inseguranças em meio às tempestades da vida. A fé se torna a nossa âncora, firme e inabalável. Confiar em Deus é acreditar que mesmo nas situações mais difíceis, Ele está conosco, trabalhando silenciosamente em nosso favor. É nunca perder a esperança e com a certeza de que Deus está preparando algo maravilhoso para nós. A fé e confiança que nos lembram que Deus, ao nosso lado, nós somos capazes de superar qualquer desafio e que a sua graça nos sustenta a cada passo. A Juliana Alves precisou confiar plenamente em Deus e ter a certeza que Ele estaria cuidando de tudo. E hoje ela vai nos contar sobre os milagres que Deus realizou na sua vida. Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Obrigada. Juliana, você já tinha uma filha, até que você recebeu um diagnóstico de que não poderia mais gerar nenhum filho porque tinha um problema na trompa. Conta um pouquinho como é que foi receber essa notícia. Eu já tinha uma filha de 16 anos e eu estava tentando, eu já tive 2 percas gestacionais, perdi uma trompa e 15 dias antes de eu descobrir minha gestação, eu recebi um diagnóstico que eu não poderia mais gerar, porque eu tinha uma fístula e por conta dessa fístula eu não ia mais gerar. E você tinha vontade de ter mais filhos? Sim. Como é que foi receber esse diagnóstico? Foi assim, desesperador, mas e agora? Chegou a questionar a Deus ou não? Como é que você reagiu a esse diagnóstico? Na hora que eu recebi, eu lembro que eu olhei para a cara do médico e eu falei assim para ele: amém, doutor. Ele me encaminhou para fazer um exame e eu disse para ele: mas eu tenho uma fé e uma palavra. E eu sei que Deus pode fazer. E naquele momento eu saí de dentro do consultório convicta daquilo que o Senhor poderia fazer na minha vida, segundo a promessa que Ele me fez. Ou seja, você já tinha a plena certeza de que, apesar de um diagnóstico, né, da medicina dizer uma coisa, Deus seria capaz, e é perfeitamente capaz, sim, de fazer infinitamente mais daquilo que a gente sonha e pensa. Sim. E em poucos dias, você não chegou a fazer o exame que ele pediu? Não cheguei a fazer. E em poucos dias você descobriu que estava grávida? 15 dias depois. 15 dias depois. Isso. E essa alegria, como é que foi esse momento? Foi um momento muito feliz para mim. No momento que eu recebi o teste que eu fiz, eu falei assim, meu Deus, está acontecendo. Mas em um momento eu cheguei a ter medo pelo que ele me disse. Ele falou para mim assim, se você engravidar novamente, possa ser que você perca novamente. Pelo fato de eu ter as 2 percas também. Uhum. Então, naquele momento, eu senti um pouco de medo. Mas aí, quando foi à noite, o Senhor ministrou meu coração na célula. E o Senhor, na palavra do esboço da célula, era: vem e lembra-me das promessas que eu te fiz. E ali, eu entendi que Deus estava no controle de todas as coisas. Ou seja, você já tinha uma fé cristã bem embasada na palavra de Deus. Sim. E já sabia que Ele poderia realizar esse grande milagre na sua vida. Sim. Mas é natural também ter esse medo da perda depois de já ter sofrido 2 vezes, né? Sim. Eu falo porque eu também já sofri um aborto e a gente pensa em ter outro filho, mas eu fico assim, ai meu Deus, e se acontecer de novo? Porque é uma dor tão grande e às vezes, como é um tema que a gente não fala muito, a gente às vezes tem medo de falar, não se expor demais e tal, a gente sofre muitas vezes sozinha. Sim. Não sei como é que foi com você nessas 2 perdas que você sofreu.
Você teve apoio? Como é que foi? Você conseguiu falar sobre isso com algumas pessoas? Eu cheguei a conversar com algumas pessoas e dentro de algumas conversas, algumas pessoas diziam para mim assim, mas por que Deus fez isso com você? E eu sempre disse, eu entendo que desde a primeira vez que eu perdi em 2017, eu não questionei a Deus o porquê, e sim o para quê. Porque eu sabia que para tudo isso tinha um propósito. Então, quando as pessoas diziam isso para mim, eu falava assim, não questione a Deus. Ele simplesmente fez a vontade dele. E aí eu comecei a entender que eu precisava estar dentro do meu quarto, no meu secreto com o Senhor. Porque em 2025, em 2021, o Senhor me deu uma canção. E ele disse nessa canção que mesmo que as lutas viessem, mesmo que tivesse medo, vontade de desistir, o lugar que eu deveria estar era prostrada aos pés dele. Então, foi o momento que eu mais fiquei no meu secreto com o Senhor. Eu preferi ficar dentro do quarto, trancada com Deus mesmo, passando por esse processo, porque eu sabia que era Ele que teria resposta para todas as coisas. Sim, e é um processo que a gente precisa passar, Sim. embora seja doloroso, faz parte, né? É um momento de luto também que a gente vive. E aquilo vai solidificando dentro da gente, digamos assim. E como você disse, Deus tem um propósito para tudo. Sim. Às vezes a gente não conhece o propósito de Deus, de uma aflição que a gente está passando, de uma luta que a gente está passando naquele momento, mas tenha certeza que tudo tem um propósito e um dia, se não aqui, na eternidade, a gente vai saber o porquê. Sim. Enfim, depois que veio o resultado positivo, não veio só uma não, né, Juliana? Não. Conta pra mim essa surpresa aí. Quando eu descobri a gestação, eu fiz meu primeiro ultrassom e tinha exatamente um saco gestacional. E o médico disse para mim assim, ó, está tudo normal, tudo perfeito, tudo no lugar. Agora vamos acompanhar. Eu falei, tudo bem. E aí ele falou assim para mim, 15 dias, daqui 15 dias você faz um novo ultrassom. E aí eu falei, tá bom. E quando eu fui fazer esse novo ultrassom, chegando lá, eu comecei a fazer ultrassom e o médico, ele falou assim, você já viu? Eu falei assim, vi, porque pelo fato da segunda perca, eu ter visto o bebê dentro do saco gestacional, mas não ter visto o coração mais batendo, então a primeira coisa que eu olhei foi o coração. E na hora que eu olhei dentro do saco gestacional, eu vi que havia 2 corações. Olha só. E aí ele pegou e virou e falou assim, você está vendo? Eu falei, sim, ali em cima. Ele falou assim, sim, um em cima e um embaixo. Aí ele falou assim, é uma gestação gemelar. E aí eu comecei a chorar naquele momento. E eu falei assim, Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez infinitamente mais. E aí ele começou a conversar comigo, com meu esposo, e daqui a pouco ele falou assim, não, calma, mas tem um outro saco gestacional aqui. É uma gestação trigemelar. E ali naquele momento eu comecei a orar e eu chorava e eu falava assim, Deus, por esse filho eu orei e o Senhor me entregou. E eu agradeci muito ao Senhor. Eu lembro que o meu esposo ficou muito nervoso, ele ficou mudo e o médico mandava eu ficar quieta, mas eu falava assim para ele, não tem como. Eu preciso agradecer ao Senhor pelos bem-feitos que Ele fez. Olha só. E aí eu comecei a chorar e ele falava, mas eu preciso medir as crianças, eu preciso fazer tudo. E ali eu respirei e mesmo assim, com a felicidade no olhar, nos lábios, no coração, eu falei, eu preciso ficar quieta, né? E ali naquele momento eu fiquei mais quietinha. Olha que interessante, né? Deus permitiu que viessem três meninas, depois de já ter tido uma que já era mais velha. Sim. Agora, não sei se foi no início ou um pouco mais para frente da gestação, a sua filha mais velha sofreu um acidente de carro. Sim. Conta para mim como é que foi esse momento. Eu estava de 25 semanas e 2 dias e ela estava no aniversário e quando foi por volta de uma 00:20, eu recebi uma ligação, só que o meu telefone começou a rejeitar pelo fato da gestação, e aí eu colocava no modo para silencioso. E aí, conforme a pessoa foi insistindo, o telefone, pela terceira vez, ele começou a tocar. E aí eu lembro que eu vi o nome da pessoa, eu sentei na beira da cama e foi nitidamente. Eu ouvi Deus falando, não é para a morte, e sim para a glória de Deus.
E naquele momento que eu atendi o telefone, a pessoa falou assim, seu esposo está aí? Eu falei, o que aconteceu com a minha filha? Ela falou, não, o seu esposo está aí. Eu falei, o que aconteceu com a minha filha? Ela falou, nós sofremos um acidente de carro, mas ela está bem, ela só está desacordada. Nós precisamos que vá um responsável para o hospital, porque ela precisa ter um responsável legal no hospital. E ali naquele momento eu acordei meu esposo, eu falei para ele, a Kailane sofreu um acidente de carro, ela foi para o Hospital de Santa Marcelina e você precisa ir lá. E aí ele levantou e eu lembro que ele saiu e eu continuei sentada da mesma maneira que eu estava. E ali naquele momento eu falei assim para o Senhor, falei, Deus, lembra das promessas que o Senhor me fez. E aí o Senhor falava, aquieta a tua alma. Não é para a morte, sim para a glória de Deus. E ali eu comecei a orar e comecei a chorar e eu falava assim, o Senhor falou para mim que ela ia alcançar muitas vidas e não é o tempo. O Senhor falou para mim que em 2023 eu iria viver o ano da porção dobrada e que seria o dobro do dobro. O Senhor não pode me dar 3 filhas e levar uma embora. E o Senhor falava nitidamente, não é para a morte, sim para a glória de Deus. Aquieta a tua alma. E ali naquele momento eu fiquei em paz. E quando foi umas 2:pouquinho da manhã, o meu esposo chegou no hospital, ele chegou do hospital e ele olhou para mim e ele falou assim para mim, é muito grave. E eu falei para ele, eu não quero saber, porque Deus falou para mim que ela não vai morrer e ela não vai morrer. Ou seja, eram poucas as chances dela sobreviver e se sobrevivesse, ficaria ali em cima de uma cama. Sim, os médicos. Praticamente vegetando. Qual foi a importância da sua fé nesse momento? Ou o que seria de você se você não tivesse essa fé ao receber essa notícia? Eu creio que antes de eu conhecer a Deus verdadeiramente, eu teria entrado em desespero. Se eu não soubesse qual era a minha identidade em Deus e o para que Ele me chamou, eu teria entrado em desespero. Provavelmente eu teria perdido as trigêmeas e perdido ela também, por não ter sido obediente ao Senhor. Eu dei ouvido à voz do meu pai, eu entendi que era Ele quem estava falando. E a partir daquele momento eu não quis mais ouvir outras vozes. Por mais que o cenário era de morte, por mais que o cenário era de um estado vegetativo, eu precisava crer naquele que me prometeu. Que linda fé, hein? Porque olha só, se não fosse esse relacionamento íntimo da Juliana com Deus, dificilmente ela conseguiria ouvir as palavras de Deus falando para ela ter calma e aquietar o coração. É muito difícil passar por uma situação assim e é lindo de ouvir você falando ali da sua fé, de Deus, de como enfrentar esse momento. E aí eu me lembrei que Jesus falou para um pai que buscava a cura de um filho, né? Tudo é possível para aquele que crê. E a resposta daquele pai foi, eu creio. E é a mesma resposta da Juliana. E talvez você aí de casa esteja enfrentando lutas e quer entender como continuar tendo fé em meio à dor. E a revista Esperança Eu Creio vai te mostrar como isso é possível e dos planos que Deus tem para te dar uma vida plena e abundante, viu? Então eu te convido a pedir agora mesmo pelo WhatsApp 12982444449 que você vai receber esse material de graça aí na sua casa. Aproveita que a gente vai para o intervalo rápido para pedir a sua revista Esperança Eu Creio. Ligue agora e peça e daqui a pouquinho a gente volta aqui com Identidade com a história da Juliana. Identidade de volta, hoje conhecendo mais sobre a história da Juliana Alves. E eu quero saber, Juliana, como é que foi enfrentar tantos desafios numa gestação trigemelar e sabendo ali que a sua filha mais velha estava acidentada com um traumatismo craniano grave, que você não sabia ainda quais seriam as consequências? Mediante a fé que o Senhor que eu fui tendo em Deus com o meu caminhar, né? Eu comecei a entender que eu precisava ter paciência, confiar nos planos de Deus e ter fé que tudo iria dar certo. Uhum. E foi através também da sua fé que Deus foi agindo e fazendo a sua filha mais velha ir se recuperando. Ao contrário das expectativas médicas ali, ela passou um bom tempo internada no hospital, né? Sim. Veio para a cama, você montou um quarto hospitalar ali na sala de casa para poder dar o suporte para ela. E aos poucos ela foi reagindo, foi voltando a conseguir andar, coisa que era bem difícil da medicina aceitar, digamos assim, e foi voltando a falar. Como é que foi todo esse processo?
para mim foi muito gratificante ver aquilo que o Senhor estava fazendo, né? Eu nunca acreditei que ela iria ficar num estado vegetativo. Ela chegou em casa em um estado vegetativo, mas eu coloquei a minha fé em prática e a cada dia que passava, a cada novo movimento, a cada olhar diferente, a cada sorriso, eu só sabia agradecer ao Senhor por tudo que Ele estava fazendo. Eu não tinha como expressar outra coisa a não ser gratidão no meu coração. Eu lembro de ter visto um vídeo nas suas redes sociais que você conta que estava preparando um café da manhã para ela. Ela ainda não tinha falado, digamos assim, depois do acidente, e ela começou a cantar um hino de louvor a Deus. Sim. Aquele dia para mim foi muito gratificante mesmo. Eu lembro que uma semana antes eu falei para Deus o quão ingrata eu acho que eu estou sendo. Ela não iria sobreviver, ela iria ficar em estado vegetativo, ela sobreviveu, ela já anda, ela já se alimenta sozinha, ela faz tudo. Só falta falar o que é uma voz. E ali eu falei assim, Senhor, eu me arrependo se eu estou sendo ingrata contigo. E ali eu estava fazendo um café da manhã e eu estava cantando um louvor, aquilo que parecia impossível. E aí ela sentou à mesa, ela desceu a escada, ela sentou à mesa e eu lembro que eu comecei a cantar e de repente ela começou a cantar junto. E ali naquele momento eu falei assim, Deus, o Senhor não mudou. O Senhor continua o mesmo. E naquele momento eu não sabia se eu me prostrava aos pés do Senhor, se eu filmava aquele momento, que foi muito, muito feliz para mim, para mostrar para as pessoas que Deus não mudou, que Ele continua o mesmo. Continua o mesmo. E ali eu fiz tudo. Eu filmei, eu me prostrei, eu agradeci ao Senhor, porque só Ele poderia ter feito isso. E Juliana, como é que você vê a sua fé antes e depois de tudo isso acontecer? Porque você já era uma mulher de fé, já era uma mulher cristã, dedicada a Deus, mas depois de passar por tantas experiências fortes assim, como é que você vê a Juliana antes e a Juliana depois? Hoje eu olho para o espelho e eu digo todos os dias, eu falo, nem eu sabia quão forte você é, menina. O quão forte e corajosa, porque aos olhos da medicina era impossível, aos olhos de muitas pessoas também era impossível. A minha fé ela foi estabelecida em Deus mesmo, na identidade para a qual o Senhor me chamou, me escolheu e foi construída dia após dia. Antigamente eu não tinha essa fé, mas conforme o Senhor, Ele foi me moldando, Ele foi me restaurando, Ele foi me quebrando e me fazendo de novo. Essa fé, ela foi sendo fortificada nele, como uma rocha inabalável. E eu sou muito grata a Ele por tudo isso. E hoje tem a possibilidade de estar aqui testemunhando e em tantos outros lugares onde você testemunha, inclusive nas suas redes sociais também, do poder de Deus, né, Juliana? Agora, outro vídeo emocionante também que eu vi nas suas redes sociais é quando você chegou do hospital com as trigêmeas na mão e a mais velha estava ali no portão esperando, ansiosa para poder ver o rostinho das irmãs. Isso foi muito emocionante também, esse encontro da família toda, né? Sim, foi muito emocionante. Quando abri o portão, eu falei, Deus, eu orei por isso. E o Senhor fez, porque não tem outra explicação. Foi o próprio Deus que fez isso. Foi Ele quem me entregou esses milagres. E por isso que todos os dias eu compartilho nas redes sociais aquilo que Ele fez. Nós estamos vivendo um ano de envio no nosso ministério e eu creio que foi aqui, nas redes sociais, que o Senhor me enviou para testificar a minha fé para as outras pessoas e para que elas possam entender que através da fé é possível acontecer. Sim. E como é que é para você, como mãe, ver as trigêmeas crescendo saudáveis? Porque uma gestação trigemelar é bem arriscado, inclusive, né? Geralmente as nenês nascem prematuras, às vezes precisam ficar um tempo no hospital. Como é que é para você, como mãe, ver as 3 meninas ali saudáveis na companhia da sua filha mais velha também? É muito gratificante. Eu olho e eu sempre envolvo a Kailane para poder fazer alguma coisa. Então, eu falo assim que quando ela chegou, ela era um bebê também, né? E eu falo que elas estão crescendo juntas. E eu falo todos os dias para ela, você tem que crescer, evoluir, ensinar as suas irmãs ao que se deve fazer. E ela fica, sim, mãe, sim.
E todos os dias eu sou muito grata ao Senhor por isso. E a Kailane consegue te ajudar com as menorzinhas hoje? Sim. Qual o nome das 3 gêmeas? É Lorena, que nasceu primeiro, Antonella e a Bela. Lorena, Antonella e Bela. E Isso. Kailane, as E Kailane. promessas de Deus na sua vida. Sim. E a gente estava ali no camarim se arrumando para a gravação, né? E eu vi você comentando que ainda tem vontade de ter mais um. Tenho. Em nome de Jesus. Eu falo que eu tenho que ter Efraim ainda. Olha só, um menino Isso. para É completar. promessa de Deus. Eu creio que no tempo certo o Senhor vai fazer. O Senhor só precisa convencer o coração do meu marido. Que está aqui nos bastidores assistindo a gravação, né, Sim. Juliane? E deve estar pensando, meu Deus, já dou conta de 4 filhas, mulheres, mais a esposa. Gente, como é que eu vou dar conta de mais um filho? O que você gostaria de dizer, quem sabe, para quem está em casa, que está passando por alguma situação difícil, talvez diferente da sua, mas de que maneira a fé pode ajudá-la a passar por aquilo como ajudou no seu caso? Eu tenho muito comigo que, quando eu comecei a passar pelo processo, que as minhas lutas não dizem quem eu sou, e sim aquilo que eu carrego. E o que nós iremos fazer diante das dificuldades? Qualquer dificuldade, o que nós iremos fazer? O que nós temos carregado diante daquilo que nós estamos passando? Será que diante das lutas, das dificuldades, nós iremos reclamar, murmurar ou manifestar uma fé que há em nós? Porque o Senhor, Ele diz que o Espírito Santo habita em nós. E o que nós carregamos diante de tudo isso? O que tem sido manifesto através das nossas lutas e das nossas dores? A minha fé, ela diz quem eu sou. Tudo que eu passei e tudo que eu tenho passado até agora, o que eu tenho carregado, manifestou aquilo que eu precisava manifestar. E de que maneira, Juliana, a sua história tem impactado as pessoas ao seu redor? Quem sabe na própria igreja onde você congrega, na comunidade, na vizinhança, na família, de que maneira o seu testemunho e o que Deus fez na sua vida e tem feito até então e poderá fazer muito mais, tem impactado na vida das pessoas? Tem impactado principalmente no meio da minha parentela, sobre a fé. A fé daquilo que nós não podemos ver, mas aquilo que nós cremos. Muitas pessoas da minha família, elas chegavam e olhavam aquele cenário, porque quando aconteceu o acidente, não foram muitas pessoas que eu deixei na minha casa. E quando as pessoas olhavam assim, elas imaginavam, né? O que está acontecendo? Eu lembro que foi uma pessoa na minha casa, eu estava sentada na mesa, e ele chegou chorando, um amigo nosso, ele chegou chorando. E aí eu falei assim para ele, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Deus fez uma promessa e ela não vai morrer. E ali naquele momento, depois ele foi embora para casa dele, a esposa dele me disse assim, Ju, ele chegou em casa e falou assim, Thalita, ela está dopada. Aí eu falei assim, não é dopada, é uma fé inabalável. E isso tem impactado todas as pessoas, não só no meio da minha parentela, mas dentro da nossa igreja, no nosso ministério, nas redes sociais, amigos, pessoas que dizem que não tinha mais uma fé, mas através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a fé tem sido ativada novamente, até dentro do hospital mesmo. Enfermeiros, pessoas que cuidaram da Kailane, médicos, mandam mensagem e dizem assim, esta é a Kailane que ficou 17 dias na UTI, mais 16 dias no quarto de hospital, que saiu daqui em um estado vegetativo. Eu falo, sim, esta é a Kailane, mas eu precisei manifestar a minha fé para mostrar que é possível, que o Senhor pode fazer. E isso tem impactado todas as pessoas, a fé inabalável. Que essa história aqui, através da identidade, consiga chegar a muitos corações. Eu quero agradecer por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui, contar um pouco da sua história, para que realmente essa fé inspire muitas pessoas. Amém. Que Deus continue te abençoando e que venha o Efraim. Amém, em nome de Jesus. E, gente, por hoje o Identidade fica por aqui. Nós nos encontramos na próxima semana. E hoje você ainda pode fazer parte da missão do Anjos da Esperança, viu? E fazer a diferença na vida de milhares de pessoas lá na Amazônia.
Amazônia, uma terra rica, cheia de vida e também um lugar onde a mensagem de esperança ainda não chegou a todos. Deus nos deu uma nova missão: levar a Rádio Novo Tempo para 9 cidades da Amazônia Legal, cidades onde mais de 1 milhão de pessoas poderão ouvir a palavra de Deus. Ganhamos as concessões, mas temos que instalar os equipamentos. E para esse sonho se tornar realidade, precisamos da sua ajuda. Com uma doação de qualquer valor, você ajuda a transformar vidas na Amazônia. Participe com a sua doação e receba um botão exclusivo como símbolo de gratidão. Seja um anjo da esperança, doe agora e faça parte desse milagre.